Olá, tudo bem? Nós estamos juntos mais uma vez com Compreendendo a Palavra, a compreensão real da Palavra do Senhor nosso Deus. Neste vídeo, nós vamos trabalhar sobre a Palavra do Senhor no quesito o bom samaritano. Eu acho que você já deve ter ouvido muitas pregações, lido a Palavra do Senhor a respeito disso, mas nós vamos meditar na Palavra para compreendê-la de uma forma profunda e abençoada pelo Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia, meu amado, no livro do evangelista Lucas, no seu capítulo de número 10, e a parábola do bom samaritano, ela começa a se desenvolver a partir do versículo de número 30. Mas nós vamos ler o verso de número 25, para que você possa compreender o porquê que Jesus utilizou-se desta parábola. Então, no verso 25 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, a palavra diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? E como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Então percebam, amados, que houve um questionamento em relação ao Senhor Jesus no que se diz respeito a quem eu devo amar. Quem é o meu próximo? E este que fez essa pergunta conhecia muito bem a palavra de Deus. A própria palavra diz que ele era um doutor da lei, um conhecedor da lei. E o Senhor fez duas perguntas para eles que ele não teve como escapar de responder de forma correta. Como você lê e como você acredita e como você interpreta? Como você lê a palavra e como você está interpretando a palavra? Então são duas perguntas que servem para mim e servem para você, antes mesmo da gente entrar na questão do bom samaritano, da parábola do bom samaritano, ou da gente poder entender quem é o nosso próximo. Porque nós temos uma capacidade muito grande de amar as pessoas que nos amam e de oferecer a mão às pessoas que nos oferecem a mão. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de amar as pessoas que supostamente nos odeiam, ou que fizeram algum mal, ou que nos machucaram. Isso é uma tendência natural do ser humano. Então, Jesus, para responder esta pergunta e para esclarecer aquele sábio, ele entra nesta parábola do bom samaritano, que nós conhecemos muito bem. Então eu vou ler aqui para que a gente tenha uma boa compreensão desta palavra maravilhosa. O verso 30 do capítulo 10 diz assim: E respondendo Jesus disse-lhe: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Então, o desenhar da parábola está entre uma pessoa que estava passando grandes dificuldades naquele momento, grande angústia, e como a própria palavra diz, estava meio morto. Então, naturalmente, nós conjecturamos de que seria um viajante ou um comerciante que tinha ou mercadorias ou dinheiro e que foi atacado por ladrões. E, assim, não só roubado, mas machucado, espancado, e praticamente os ladrões os deixaram ali como morto.
porque não havia mais reação nenhuma. Então, aquele cidadão estava à beira do caminho, totalmente machucado, desprovido de qualquer bem ou de qualquer forças para poder levantar. E aí aparecem alguns personagens interessantes que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso conceito e que fazem parte da nossa ética religiosa, por assim dizer. Então, passou um sacerdote. Um sacerdote, eu poderia qualificá-lo como um pastor, um presbítero, um diácono, um evangelista, um apóstolo, como as pessoas se autodenominam, um bispo, né? Um religioso, uma pessoa que conhece a palavra, uma pessoa que prega a palavra. Então, eu volto um pouquinho àquela pergunta que Jesus fez para o entendido da lei. Como está escrito e como você interpreta? Então, o sacerdote tinha por obrigação de cuidar daquela pessoa que estava moribunda, afetada, destruída, machucada, porque ele prega a palavra, ele prega o amor, ele prega a paz, ele prega o novo céu, a nova terra, ele prega o lar dos remidos, ele prega um Cristo ressuscitado, ele prega um Deus que ama a todos, mas nesta parábola, no momento em que ele foi exercer a interpretação daquilo que ele lê, ele passou de largo. Então, tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele pregava, tudo aquilo que ele verbalizava, ele não teve a capacidade de exercer. São palavras lançadas no vazio. O sacerdote não deu atenção àquela pessoa que estava à beira do caminho, mendigando pela sua vida ou nos seus últimos suspiros. Então, uma diferença muito grande entre verbalizar a palavra e viver a palavra. O segundo personagem que nós encontramos nessa narrativa bíblica é o levita. E o levita tem uma participação especial na formação do culto e na elevação das pessoas no seu contato com Deus verdadeiramente. É maravilhoso quando nós chegamos na igreja que encontramos um louvor abençoado, ele nos introduz até o trono da misericórdia de Deus, e aí as pessoas estão cantando lá na frente, lá no altar, né, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é perdoador. Então a expressão do louvor da própria palavra de Deus, que fala do amor, que fala do cuidado, que fala da salvação, que fala do carinho, que fala da regeneração. O levita passou. Talvez ele viesse cantarolando algumas coisas, mas quando se deparou naquela situação em que aquele homem estava largado e lançado à margem do caminho, necessitando de socorros e de cuidados, ele esqueceu de todo o louvor que ele havia cantado. Ele simplesmente passou de largo, ele simplesmente deu as costas, ele não atendeu ao aflito, ele não atendeu à necessidade daquele que estava precisando. Todo louvor desapareceu. Não faz efeito. Aí lembro-me da palavra do Senhor Jesus que fala assim: médico, cura-te a ti mesmo. Então se faz necessário, meu amado, uma autorreflexão daquilo que nós estamos fazendo, da palavra que nós estamos lendo. A Bíblia Sagrada fala realmente aos nossos corações ao ponto de transformar as nossas vidas, ou estamos nos enquadrando nessa posição do sacerdote que esqueceu de toda a leitura, que esqueceu de todo o conhecimento, e do levita que esqueceu de todos os louvores que falam das misericórdias do Senhor, deram as costas para aquele moribundo. Pelo sacerdote e pelo levita, aquele homem morria. Aparece então na parábola um terceiro integrante, um terceiro participante dessa história, que é um samaritano. Então, amados, eu preciso só relatar para vocês que havia uma rixa entre samaritanos e judeus. Eles não se entendiam, eles se davam por inimigos. Então, o terceiro participante dessa narrativa bíblica era um samaritano que vinha na sua montaria, na sua condução. E vendo aquele homem, a parábola nos diz, e a palavra nos revela, que ele parou e desceu e se compadeceu da situação daquele homem. Independente se ele era samaritano ou judeu, era um ser humano que estava precisando de cuidados naquele momento.
E ele desceu e ofereceu os primeiros socorros ali naquele lugar. Azeite, óleo, limpou as feridas, verificou se estava vivo, não sei se estava vestido ou despido, mas ele colocou vestes naquele homem, e o mais interessante que a palavra nos diz é que ele colocou o homem na sua condição e levou até um hotel, um local de descanso, uma hospedaria, como a própria palavra fala. Então houve o cuidado naquele local, houve a condução para uma hospedaria e ainda houve uma ação de dizer assim para o dono da hospedagem: olha, está aqui um dinheiro e você continua cuidando dele porque eu tenho que fazer os meus afazeres, mas se você gastar mais, eu volto e pago para você. Aí, amados, nós começamos a entender e observar o que nós estamos fazendo para o próximo, se estamos ajudando dessa forma ou se estamos encarnando a posição do sacerdote, da religiosidade falsificada, destruída, simplesmente letra, simplesmente da boca para fora, tanto do sacerdote como do levita, ou se nós estamos vivendo a posição do samaritano que ofereceu todos os seus préstimos para poder socorrer aquele homem que estava em uma situação de risco e necessitado. A parábola do bom samaritano nos ensina, meu amado irmão, a chegar ao reino dos céus. Eu quero que você volte um pouquinho para a pergunta que o sábio, o entendido da lei, fez para Jesus. Ele disse assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Preste bem atenção nessa pergunta. O que farei para chegar nos céus? O que farei para morar com o Senhor lá no lar dos remidos? O que eu farei? Então, o Senhor Jesus, ao terminar a conversa com ele, diz assim: faça isso e viverás. Ame o Senhor teu Deus. E nós não temos questionamentos em relação a amar a Deus, porque nós batemos no peito e verbalizamos dizendo que amamos a Deus. Nós não temos dificuldades em amar a Deus, pelo menos a maioria das pessoas, mas nós temos uma grande dificuldade de amar o nosso próximo. E o próximo está muito próximo da gente. E às vezes, meu amado irmão, nós machucamos este próximo. E devemos pedir misericórdia e perdão a Deus para exercermos esta posição do samaritano, de cuidar, de investir e de depositar forças, recursos e tempo para cuidar do nosso próximo. Então, meu amado irmão, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo é que vai nos levar até os céus, até a morada dos remidos. Que o Senhor nos abençoe, meu amado irmão. E até o próximo vídeo, compreendendo a palavra do Senhor. Fica na paz.